Um vento frio varre as vastas estepes de um mundo que nunca existiu, mas poderia. À esquerda, cavalos inquietos, arqueiros com armaduras de couro, olhos afiados como lâminas, os filhos do céu. À direita, lanças como muralhas, escudos como muralhas, homens que não recuam, a legião de um rei que sonhava com o mundo inteiro. De um lado, Genghis Khan, o flagelo das nações, o líder que uniu tribos e desfez impérios com apenas o som dos cascos de seus cavalos. Do outro, Alexandre, o Grande, o conquistador de reis, o deus vivo da Macedônia, forjado no aço da disciplina e na febre da glória. Dois mundos que jamais se encontraram, até agora. E se essa batalha fosse real? E se as maiores mentes militares da humanidade colidissem em um campo aberto, onde não há muralhas, nem desculpas, apenas o destino esperando para ser escrito em sangue? Essa é a guerra que a história nunca contou. Um duelo de estratégia, cultura e visão. Não é sobre espadas ou flechas, é sobre liderança, psicologia, terreno, moral. Hoje você vai mergulhar em um confronto que ultrapassa o tempo. Vamos comparar seus exércitos, suas táticas, seus pontos fracos. E no fim, você vai decidir quem reinaria absoluto, mestre da mobilidade ou o rei da disciplina. Mas já te aviso, quando dois titãs colidem, não há vencedores sem sacrifício. Se você é homem o bastante para encarar essa simulação até o fim, comente agora: escolho meu guerreiro. E se estiver pronto, respire fundo, porque a maior batalha da história vai começar agora. Eles não usavam armaduras reluzentes, não tinham escudos com brasões dourados, nem marchavam ao som de tambores cerimoniais. Eles vinham com o vento, surgiam do nada, e quando partiam, deixavam apenas silêncio e cinzas. Genghis Khan não construiu um império com castelos, construiu com medo. Seu exército era feito de homens nascidos no frio, moldados na sela, forjados no arco. Mongóis, guerreiros que cavalgaram mais de 160 quilômetros por dia, que dormiam montados, que disparavam 3 flechas em menos de 5 segundos com precisão mortal, mesmo em galope. Eles não guerreavam por território, guerreavam por honra, por tribo, por conquista. E quando o primeiro acampamento era avistado no horizonte, já era tarde demais, porque o inimigo já estava derrotado por dentro. Eles dominavam o terror psicológico, enviavam mensagens às cidades, sitiadas com cabeças empaladas, dizimavam populações inteiras apenas para que a próxima se rendesse sem lutar. Mas Genghis não era um bárbaro sem mente. Era um estrategista impiedoso. Dividia seu exército em unidades móveis altamente coordenadas, usava ataques simulados para atrair tropas para emboscadas e mantinha uma rede de espiões e mensageiros mais eficiente que muitos reinos europeus. Cada guerreiro sabia exatamente seu papel. Cada batalha era uma coreografia de destruição. E quando precisavam sitiar cidades fortificadas, usavam engenheiros chineses e persas capturados para construir máquinas de guerra. Ele não recusava conhecimento, ele o dominava. Mas nem tudo era força bruta. Genghis soube unir tribos que se odiavam há séculos, criando um sistema de mérito onde um pastor podia se tornar general. Seu código, o Yasa, trazia disciplina. E sua maior arma não era o cavalo, era a velocidade de decisão. Enquanto os reis pensavam, Genghis já atacava, e quando o inimigo se organizava, ele já havia desaparecido, como um fantasma nas estepes. Se os mongóis eram o vento, os macedônios eram a muralha, imóveis no susto, imparáveis na marcha. Quando a falange se formava, o som que se ouvia era de lanças batendo contra escudos e corações começando a tremer. Eles não vinham correndo, vinham marchando, rígidos, coordenados, lanças de 5 metros apontadas para frente como dentes de um monstro de ferro. E atrás, uma estrutura militar que nenhum outro exército da antiguidade havia ousado conceber. Alexandre, o Grande, forjado pelo pai,
lapidado por Aristóteles, era mais que um rei. Era um estrategista divino. Seu exército não era o maior. Era o mais disciplinado, mais bem treinado, mais perfeitamente executado. A falange macedônica funcionava como um só corpo. Cada soldado protegia o da frente, formando um bloco sólido e letal. Alexandre posicionava esse bloco no centro do campo de batalha como uma âncora, e então o movimento começava. A cavalaria dos companheiros, sua tropa de elite, corria pelo flanco, liderada pelo próprio Alexandre. Sim, ele não comandava de tendas douradas. Ele cavalgava ao lado de seus homens, espada na mão, olhos no inimigo. Sua tática mais famosa? O martelo e bigorna. A falange segura o inimigo e a cavalaria o destrói por trás. Uma dança mortal em 2 tempos. Mas o que tornava Alexandre ainda mais perigoso não era sua força. Era sua mente. Ele lia o inimigo como um filósofo lê os livros. Em Issos, encurralado contra o mar, venceu o dobro de soldados persas. Em Gaugamela, derrubou Dário III com estratégia e coragem. E por onde passava, deixava colônias, cidades, cultura. Sabia conquistar, mas também seduzir. Seu exército era fiel, porque ele sangrava junto. E mesmo cansados, mesmo feridos, eles o seguiam para o fim do mundo. Porque sabiam, não marchavam com um rei, marchavam com uma lenda viva. A planície está silenciosa. O vento sopra baixo como se a própria terra temesse o que está por vir. De um lado, os estandartes mongóis tremulam como sombras vivas. Do outro, a fileira de bronze brilha sob o sol como uma parede divina. Não há mais palavras, não há mais história, só o agora. E neste agora, as estratégias colidem. Genghis não espera, ele nunca espera. Seu exército se move como fumaça. Primeiro, arqueiros leves surgem pelas laterais. Disparam, recuam, disparam de novo. Suas flechas vêm de longe, rápidas, mortais. Alexandre mantém a falange firme. Os escudos levantam, as lanças resistem, mas os flancos, eles tremem. E é aí que o mestre das emboscadas ataca. Genghis divide suas tropas. Uma parte contorna por trás, fingindo retirada. Alexandre vê, reconhece o truque e sorri, porque ele também leu Sun Tzu antes que Sun Tzu existisse. Ordena o avanço da falange, mas mantém sua cavalaria atrás, protegida. Ele não morde o isco, ele espera. Quando os arqueiros mongóis recuam, Alexandre ordena: avanço em pinça. A falange empurra o centro. A cavalaria dos companheiros galopa pela direita com fúria. É o martelo e bigorna contra o redemoinho mongol. A poeira sobe, a visibilidade desaparece. É guerra no escuro. E nesse caos, estratégia é tudo. Genghis ordena a manobra que mudou séculos de guerra. Os cavaleiros se separam em ondas e cercam a formação. Não enfrentam de frente. Usam a mobilidade. Atacam os flancos, os suprimentos, os mensageiros. Alexandre sente, percebe que está sendo testado como nunca. Cada decisão agora vale 1000 vidas. Mas o gênio da Macedônia avança. Ele quer forçar a batalha decisiva. E quando ela acontece, é brutal. Cavalo contra cavalo. Lança contra flecha. Escudo contra velocidade. 2 doutrinas de guerra. 2 formas de ver o mundo. Uma buscando o choque, a outra o colapso interno. E a pergunta ressoa: quem vai quebrar primeiro? A batalha não termina com um grito. Termina com silêncio. Um silêncio pesado, sujo, cheio de corpos no chão e olhos fixos no nada. A poeira começa a baixar, revelando um campo de horrores. Lanças partidas, flechas cravadas, sangue escorrendo entre os cascos dos cavalos. Nenhum dos dois recuou, nenhum dos dois cedeu terreno sem luta. Mas a diferença não estava nas armas, estava no tempo. Alexandre lutava por glória imediata, por vitórias que inflamassem o moral e quebrassem o inimigo em campo. Genghis não precisava disso. Ele podia esperar, cercar, cortar suprimentos, provocar desertores, vir à noite, voltar ao amanhecer. Uma guerra curta favorece Alexandre, uma guerra longa
consome até o rei mais brilhante. E aqui está o dilema. Em uma única batalha, com terreno favorável, falange coesa e moral alto, Alexandre pode, sim, esmagar a cavalaria leve, forçando o confronto direto e vencendo pela disciplina. Mas se Genghis perceber que o inimigo resiste, ele não insiste. Ele dissolve, recua e transforma a batalha em guerra. E aí começa o inferno. Os cavalos mongóis esgotam os suprimentos. Os batedores disfarçados sabotam o acampamento. A moral macedônica desaba noite após noite sem sono. Porque Genghis não lutava apenas com espadas. Ele lutava com o tempo, com a dúvida, com o medo. Alexandre era o martelo. Genghis, a ferrugem invisível. Liderança versus manipulação. Choque direto versus desgaste psicológico. Talvez o verdadeiro vencedor não seja aquele que tinha o maior exército, mas aquele que compreendeu mais rápido a mente do inimigo. Porque em guerras assim, o campo de batalha não é apenas a terra, é o tempo, a dúvida, o ego. E nesse jogo de poder, quem hesita, morre. Alexandre lutava para ser lembrado. Genghis, para nunca ser esquecido. Um buscava glória, o outro, domínio. Mas no fim, não há glória sem sacrifício e não há domínio sem sombra. Essa não é apenas uma batalha entre dois impérios, é um espelho da sua própria vida. Quem é você no seu campo de batalha? O que você faria se tivesse que escolher entre agir com tudo agora ou desgastar o inimigo em silêncio até a vitória? A guerra que nunca aconteceu pode estar acontecendo dentro de você. E agora a decisão é sua. Nos comentários diga, eu escolho Genghis ou eu escolho Alexandre. Mas diga o porquê. Porque nessa guerra imaginária, a sua visão é a arma final. Se essa batalha mexeu com você, deixe o like, se inscreva na Forja do Homem e compartilhe com alguém que ama história e honra. Isso aqui não é só entretenimento, é treinamento, é guerra, é legado. E se quiser saber quem a Forja do Homem declarou como verdadeiro vencedor, veja o comentário fixado. Nos vemos no próximo confronto.